Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e neste vídeo vamos fazer uma breve antevisão do jogo entre o Benfica e o Famalicão, referente à 15ª jornada da Liga Portugal Betclic. O jogo é amanhã, portanto dia 22, às 20h45. Prevê-se de facto que vai estar muito frio, chuva não sei, mas frio vai estar muito, portanto quem for ver o jogo que se agasalhe bem, para não ficar doente. Portanto, mais um jogo difícil para o nosso Benfica. Eu diria que o Famalicão é uma das melhores equipas do nosso campeonato, a seguir aos grandes e ao próprio Braga. É de facto uma das equipas que está a jogar melhor futebol e que está apetrechada de melhores jogadores. Portanto, pela qualidade do Famalicão e pelo facto do Benfica em casa estar a passar por dificuldades, principal, nas duas, porque quer no campeonato, onde já temos 4 empates esta época no campeonato, quer na própria Liga dos Campeões, onde já temos duas derrotas. Portanto, por estas duas situações, pela qualidade do Famalicão e também pelas dificuldades que temos passado ali no Estado da Luz, espera-se que um jogo de facto complicado. Mas, como eu estou aqui a dizer no título, é a hora de acordar o inferno da luz, é a hora de começar, entre aspas, a assustar os adversários e a dominarmos os jogos com boa exibição, com um bom resultado. Fazendo aqui uma breve comparação entre o Benfica e o Famalicão, o Benfica esta época no total já tem 29 jogos, 19 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 51 golos marcados e 16 golos sofridos. Temos uma percentagem de vitórias de 66% e desde que o Mourinho chegou ao Benfica de 63%, aqui um bocadinho inferior à média geral. 1,66 golos marcados por jogo, como eu tenho dito sempre, abaixo do que o Benfica tem feito nas últimas épocas, e 0,55 golos sofridos, que não nos envergonha, é de facto uma boa média para o Benfica. Famalicão, como eu estava a dizer, também a fazer uma excelente época, tem ao todo 17 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 24 golos marcados e 14 golos sofridos, tem uma percentagem de vitórias de 47%, 1,41 golos marcados por jogo e 0,82 golos sofridos por jogo. O Famalicão é de facto das equipas que tem menos golos sofridos no campeonato e, portanto, como podemos ver aqui mais à frente, eu até posso já passar aqui, de facto, o Famalicão tem 9 golos sofridos no campeonato e, como podemos ver, só tem mais um gol sofrido do que o Benfica no campeonato. Portanto, melhores só o Porto e o Sporting. A seguir aos grandes, as equipas que têm menos golos sofridos é de facto o Famalicão e o Gil Vicente. Portanto, 1,4 já tinha referido, 1,41 golos marcados e 0,82 golos sofridos por jogo. Valor do plantel do Benfica, já atualizado com os dados do Transfer Market, com a última atualização, é de 350 milhões e o jogador mais valioso do Benfica é o Pavlidis, que vale agora 35 milhões. E valor médio é 14 milhões, ou seja, em média, para o Transfer Market, cada jogador do Benfica vale 14 milhões. Por outro lado, o Famalicão tem um plantel de 71 milhões, que já é considerável para o futebol português, tirando os grandes, claro. Valor médio por jogador 2,64 milhões e o jogador atualmente mais valioso é um jogador que eu gosto muito, Gustavo Sá, é ali um médio, eu diria todo terreno, número 8, número 10, titular da equipa em muitos jogos da equipa sub-21 e está com um valor de mercado de 6 milhões, embora eu não acredite que o Famalicão o venda por esse valor. O jogador em melhor forma do Benfica, eu aqui coloquei Rios, mas está mal, eu peço desculpa. Aqui é o Pavlidis também. Ele em 28 jogos tem 19 golos e 2 assistências. A continuar assim vai bater o recorde da época passada. O jogador em melhor forma do Famalicão, considerei também que é o Gustavo Sá. É um jogador de facto, o futebol do Famalicão anda muito à volta do que o Gustavo Sá faz. Leva 16 jogos, 4 golos e uma assistência e muito, muito futebol. Média de idades igual, 23 anos, e a média de alturas aqui o Famalicão tem mais 2 centímetros. Não é muita diferença, mas às vezes pode fazer a diferença nas bolas paradas. A classificação, como já vimos há bocadinho, o Benfica aqui em terceiro lugar, algumas dificuldades aqui já a 8 pontos do Futebol Clube do Porto. Como podem ver aqui o Benfica tem 0 derrotas, o Benfica e o Porto são as únicas equipas que não têm derrotas e o Benfica aqui 5 empates. Mas reparem que destes 5 empates, 4 são em casa. É de facto tem sido o calcanhar daqueles do Benfica.
Segundo melhor ataque, com 30 golos, empatado aqui com o Porto, o melhor ataque é de longe aqui o do Sporting, com 38, e a nível de defesa é a terceira melhor defesa. Famalicão, também aqui um excelente sexto lugar, de facto aqui muito bem. O Braga já passou aqui para a frente, mas também tem um jogo a mais, ou seja, estava aqui a ver que se o Famalicão ganhar ao Benfica, e Deus queira que não, salta aqui para o quarto lugar com os mesmos pontos que o Gil Vicente. Vamos ver. Portanto, equipa difícil, osso duro de roer. Os últimos jogos entre o Benfica e o Famalicão, nas últimas duas épocas que o Benfica se deslocou a Famalicão, perdeu os dois jogos por 2-0, se estes dados estão corretos. E em casa o Benfica ganhou sempre. Portanto, a época passada ganhou 4-0, vai fazer agora em janeiro um ano. Na época anterior ganhou 3-0 e na época de 22-23 ganhou 2-0. Portanto, os últimos jogos do Benfica em casa com o Famalicão são vitórias, os últimos jogos do Benfica fora com o Famalicão são derrotas para o Benfica. Aqui são os jogadores mais utilizados, não estou a dizer que é este o 11 inicial, são os jogadores mais utilizados por equipa. Portanto, o Benfica aqui, obviamente, não vai jogar aqui com três centrais, mas são os jogadores mais utilizados do Benfica e certeza que aqui, entre eles, o Turbino também, mas o Otamendi deve ser o que tem mais minutos. E aqui são os jogadores mais utilizados do Famalicão. Eu realço aqui Rodrigo Pinheiro, até já fiz aqui um vídeo a apresentar o Cine Cabral do Estrela da Amadora, como possível contratação do Benfica para a posição de defesa de direito, mas este Rodrigo Pinheiro eu também faço referência lá, também é um excelente jogador, fez a formação no Porto e está a fazer uma excelente época e também é chamado com muita frequência à seleção sub-21. Aqui o Justin Dias também é um jogador de facto que já tem alguma história no futebol português. No meio campo, o Gustavo Sá e o Matias de Amorim, também chamados à equipa sub-21 de Portugal, à seleção. Gil Dias, que já passou pelo Benfica. O Elíser, que era o ponta de lança titular até há poucas jornadas atrás, mas agora estava a faltar o nome, mas foi o melhor marcador do Campeonato do Mundo Sub-20 ganho pelo Marrocos e é jogador da seleção de Marrocos, que está a fazer também uma excelente época. Começou a suplente o Elíser, mas depois, devido ao Campeonato do Mundo, tem jogado muitos jogos a titular e de facto não sei se não vai jogar a titular neste jogo. O Sorriso, também um extremo muito rápido, com grande capacidade. Eu penso que a época passada dele correu-lhe melhor do que está a correr esta, mas não deixa de ser um jogador muito interessante e muito rápido. 11 inicial do Benfica, eu penso que é este o 11 após a lesão do Luke Bacchio, este ficou o ideal para o Mourinho. Turbino, Otamendi e o Tomás Araújo. O Tomás Araújo andou ali ainda um bocadinho em competição, diria eu, com o António Silva, mas eu penso que agora o Mourinho está mais virado de facto para a titularidade do Tomás Araújo, mas vamos ver, amanhã é que vamos ter aqui as certezas. Dedic na direita está na melhor fase, desde que voltou da lesão, está na melhor fase. E se calhar isso não é independente do facto do Luke Bacchio estar lesionado e permitir ao Dedic a subir mais no terreno e utilizar mais a profundidade. O Dal também, talvez a melhor fase da época, ele próprio diz que está mais confiante, que o José Mourinho dá essa confiança. Depois no meio campo, o Barrené cheia, com muita pena minha, vai voltar a ganhar a titularidade. Eu acho que podíamos arriscar já no Manu, mas o Mourinho não vai fazer isso, até por uma situação de ritmo. O Barrenechea está obviamente com mais ritmo que o Manu, mas a qualidade do Manu para mim é inquestionavelmente melhor. O Rios também está numa boa forma. Depois, Alsons na direita, Sudakov na esquerda, ou pelo menos a partirem dessas posições, e o Barreiro ali no apoio ao ponta de lança. Volto a reiterar, os resultados têm corrido bem, mas desta equipa, como podem ver, só há dois jogadores com características eminentemente atacantes, o Pavlo e o Sudakov. O Benfica não era assim. Muitos me dizem o que interessa é ganhar, a equipa está a ganhar, mas tenho de facto muita pena termos tão poucos jogadores com características atacantes, que é era até pouco tempo atrás uma das verdades indubitáveis do nosso Benfica. Os jogadores podem estar um bocadinho limitados fisicamente devido a lesões recentes, o Sudakov e o Barreiro. O Sudakov, o Mourinho já disse que estava a 100%, até já treinou um dia a 100%. O Barreiro ia treinar, penso que hoje já a 100%. Mas
tendo em conta que este Barreira é um jogador que poderá eventualmente apresentar ainda alguma limitação, não me chocava nada ele não jogar de início, o Austin ocupar a posição dele e entrar o Forestiano ali para o lado direito, ou o Rodrigo Rego, ou o próprio Rodrigo Rego, mas eu penso que seria o Prestiano. Por fim, aqui os pontos mais e menos, muito rapidamente, é sem dúvida a melhor fase do Mourinho, quer em exibições, quer em termos de resultados. Temos 6 vitórias e um empate nos últimos 7 jogos, sendo que o empate foi contra o Sporting. Tomás Araújo, já falámos há bocadinho, trouxe mais tranquilidade e qualidade na primeira fase de construção. Penso que isso também não é algo que seja discutível. A verdade é essa. Quer-me parecer que, pelas palavras do Mourinho, António Silva treina com mais intensidade, treina mais forte do que o Tomás Araújo, mas depois em jogo jogado, de facto, o Tomás Araújo tem uma grande capacidade de sair a jogar e, além disso, é rápido e o jogo de cabeça também é muito, muito interessante, muito interessante. Depois, jogadores que estão a atravessar bons momentos, o Rios, diria que é o melhor momento que ele, desde que chegou ao Benfica, não há dúvida. O Orsens, que esta época tem andado muito instável, ele faz jogos muito bons e outros jogos, de facto, que se não fosse o Austin ia ser muito criticado quer pela comunicação social, quer pelos adeptos, mas o Austin tem um, um elevado crédito entre todos, mas também está, se calhar, na sua melhor fase esta época. O Sudakov está a crescer, ainda não demonstrou o que pode e sabe, mas também considero que está a crescer e o Pavlidis voltou a ser o Pavlidis. Também diria que está perto ou estará na melhor fase da época. Ele sempre marcou golos, mas em muitos jogos foi mais de penalti e agora não estou a falar só do hat-trick, que ele tem feito de facto boas exibições. E depois o Manu, lá está, também já falámos há bocadinho, acho que já está a aparecer devagarinho, mas está ali a ser um jogador a mostrar que poderá ser importante para o Benfica. Pontos mais negativos dos resultados, o Estado da Luz, portanto, já sabemos, 4 empates, os 4 para o campeonato, 2 derrotas, as 2 para a Liga dos Campeões. Famalicão, excelente equipa, jogadores de grande nível, já falei deles, Rodrigo Pinheiro, Gustavo Sá, Matias Amorim, Sorriso, o Zabiri, aquele nome que me tinha esquecido, do marroquino que, ao muito me engano, vai dar aqui um bom encaixe financeiro para o Famalicão. Depois o facto do Sheldrup, neste último jogo, também não aproveitou o jogo com o Farense. Jogou de início, ele tentou, mas de facto está demasiado previsível. Não sei se é campeonato português já o começam a conhecer, mas muito previsível. Ele tem muitas dificuldades com o pé esquerdo, raramente ele vai à linha para cruzar, e assim a última vez que ele se calhar foi à linha para cruzar foi o gol contra o Nacional que nos deu a vitória. Mas a maior parte das vezes, eu diria 95% das vezes, ele vai para dentro, ou para o remate, ou para o passe, e os defesas já sabem disso, já estão muito precavidos. E parece-me que também está a perder as oportunidades. Eu gosto muito do Sheldrup, não é, eu não posso dizer que gostava, eu continuo a gostar do Sheldrup, mas se calhar não é de facto um jogador para o Benfica, jogador ao nível de um Saviola, de um Gaetan, de um Di Maria, mais anteriormente de um Simão, mais recentemente do Artur Koglu, do Rafa. Portanto, não é um jogador assim tão possa eventualmente, mesmo no futuro, apesar de ser novo, fazer a diferença do Benfica. E depois, muito importante também, cuidado com o excesso de confiança. O Mourinho também alertou isso. Não pensar que agora já estamos a jogar bem, já não é preciso jogar com intensidade, a jogar com concentração. Portanto, intensidade, concentração, muito importante e também confiança, mas não excesso de confiança. Vamos então ver se arrancamos uma vitória, mais uma vitória, e para conseguirmos fechar o ano da melhor maneira e termos esperança e confiança que 2026 vai ser um ano à Benfica e com as vitórias que tanto merecemos. Um abraço a todos e um bom jogo amanhã. Obrigado.